Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia. Aqui mais uma vez em unidade com você, um pouquinho sem voz, me deu uma alergia, amém, com essa mudança de temperatura, mas bora lá, estamos chegando na reta final do nosso voto. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos cumprindo um voto toda terça, quarta e quinta, às 5h40 da manhã, buscando o pão vivo, que está dando direção, que está nos trazendo alinhamento nesses dias que nos consagramos para estar diante do Senhor. Não vai ganhar esse lugar, vai fazer toda a diferença. Fez a diferença aqui na vida de Pedro, amém? 2 Pedro, estamos próximos, encerramos esse ciclo essa semana. Fazer notória essa experiência que Pedro está tendo aqui vai trazer edificação para mim e para a sua vida, amém? Então bora lá, 2 Pedro, não tem o capítulo 5, então eu vou dar lugar para o Espírito Santo, para você que está chegando aqui agora, nos edificar, ruminando o pão vivo aqui com você, crescendo aqui junto com você. É sobre a teologia do coração, é sobre ter uma fé firmada às Escrituras. E hoje Pedro, entendendo a sua posição como apóstolo, entendendo a sua posição como uma voz em seu tempo, entendendo a missão que foi confiada a ele, leva esperança, e esperança para todos aqueles que estavam sendo ministrados por eles, e também pelo apóstolo Paulo, amém? Então Pedro aqui vai trazer um alinhamento muito poderoso. Por que profetiza? Muito poderoso, porque Pedro está ciente que está próximo a sua morte, está próximo o dia e o horário da sua morte por causa do Evangelho. Como podemos aprender com Pedro, como podemos aprender com esses homens que se entregaram, que se envolveram com intensa verdade e inteireza do seu ser, através da sua fé. É através da fé. Você pode olhar para você, como pode eu, sendo tão pequeno, como pode eu, sendo tão insignificante, fazer a diferença, como fez Pedro, como fez Paulo em seu tempo, para que houvesse o avanço do reino de Deus, para que as boas novas continuassem expandindo-se, sem perder o seu DNA. Pedro vai confrontar aqui também pessoas que estavam distorcendo o que Paulo estava ministrando sobre a verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. Então, no primeiro ponto aqui, eu quero aprender com você. Paulo está sendo preparado em Roma para sua morte. E o que sai, profetiza da boca de Pedro, o que sai da boca desse apóstolo, palavras de consolo, palavras de esperança, palavras de alinhamento, palavras de encorajamento, para que os demais se mantessem íntegros, por causa da embriaguez, por causa das falsas doutrinas, por causa dos falsos mestres, por causa das falsas profecias e doutrina. Ele vai trazer esse alinhamento, e isso me chamou a atenção. Eu quero ler aqui com você, amém? 2 Pedro é a palavra, é o pão vivo de hoje, e nós estamos aqui sendo edificados, porque o nosso fim vai ditar
se o nosso início, o nosso meio foi todo para Ele, foi tudo por Ele, porque é no fim que de fato vamos viver essa passagem, vamos viver esse propósito. E diferente daqueles que não têm o Evangelho revelado, nós vamos nos encher de gozo, nós vamos nos encher de alegria. Amém? Você pode dar um glória aqui. Estamos chegando na reta final. Estamos chegando na reta final. Amém? Cadê você? Cadê você? Bora lá. Bora lá participar aqui comigo. Bora lá crescer. E se as Escrituras nos instruem que Deus tem reservado para o fim a melhor dose desse vinho que é a sua própria vida, hoje nós vamos aprender com Pedro. O fim de Pedro declarou a sua transformação. O fim de Pedro declarou a sua missão dentro do propósito, sendo entregue sem se perder. Meu Deus, fomos salvos, mas Pedro nos ensina aqui o zelo que temos que ter, o temor que temos que adquirir todos os dias, para que em todos os momentos das nossas vidas nós não venhamos burlar, ferir o verdadeiro Evangelho. E é por essa causa que ele fala em 2 Pedro 1, a partir do 3, pelo poder de Deus que nos foi concedidas todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Preste atenção, quem fez o convite foi o próprio Deus. Quem fez o convite virtuoso, mesmo sendo eu pecadora, mesmo sendo você um pecador, foi o próprio Deus. Por isso, eu já quero profetizar nesse primeiro nível de entendimento e de clareza que estamos tendo aqui com Pedro. Não permita nada violar o seu lugar em Deus. Não permita nada em nenhuma situação, nem palavras contrárias, nem falsas doutrinas te tirar dessa posição. É por esse maravilhoso convite, que pela própria glória de Deus fomos atraídos através do sacrifício da cruz. E vemos Pedro chegar no fim da sua jornada, não negando a sua fé, e tendo gozo e alegria por morrer por ele. A palavra vai dizer que iam crucificar Pedro como foi crucificado Jesus. Vocês lembram? Pedro foi escolhido como a lasca da rocha, o fundamento que viria do próprio Deus, através desse apóstolo, ia trazer o novo pacto, o novo tempo, a nova aliança. E este ia ser crucificado como foi seu mestre. Mas ele discernindo a graça, ele discernindo a misericórdia, ele discernindo a piedade, declara: não, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu mestre. Todos eles foram colocados, expostos a essa vergonha, a essa nudez, a este caminho de vitupério. Todos os apóstolos tiveram a sua vida, com exceção de João, porém, passou por muito martírio. Tiveram as suas vidas, entregues à morte por amor, a honra na morte. Quando essa morte é para honrar o nome daquele que vive e vai continuar vivendo para todo sempre. A morte para nós é uma passagem. A morte para nós é uma porta sendo aberta para estarmos diante da face do nosso amado, da face do nosso Deus Todo-Poderoso, e que através do seu Espírito vamos ter o privilégio, eu creio e por isso eu profetizo, iremos ouvir: venha, amada minha, se posicione à direita, escolhida, amada igreja, se posicione, ó escolhidos do meu Pai,
Esse grande dia vai chegar. Por isso Pedro se firma aqui. Você pode dar um glória aí, você pode dar um amém aí, um aleluia. Por isso que Pedro firma-se, sabendo que está chegando o fim. E chegando o fim dos seus dias, ele libera essas virtudes. Ele libera essas virtudes, onde eu e você precisamos entender algo. A salvação é uma dádiva, mas a responsabilidade é minha e sua em mantermos a nossa sã doutrina alinhada com os céus. Segundo ponto que aprendemos aqui com Pedro, ele se levanta contra esses que estavam trazendo confusão, embriaguez para o verdadeiro evangelho que estava sendo liberado através da vida de Paulo. Quando Paulo falava da liberdade que temos hoje através de Cristo Jesus, no seu tempo através de Cristo Jesus, não mais filhos, não mais servos, não mais sujeitos à lei. Paulo não estava dizendo que eu e você teríamos a liberdade para fazer tudo. Não, somos livres, mas nem tudo a nós é lícito. Tudo aquilo que vai depreciar, o evangelho, tudo aquilo que vai provocar escândalo na vida do outro, cabe a mim, a você ter zelo, cabe a mim, a você buscar pelo zelo através do temor. Então Pedro aqui vai confrontar essas pessoas que estavam usando os ensinamentos de Paulo para conduzir um povo a se dar as delícias do poder que o dinheiro produzia em suas vaidades. Pedro vai confrontar esses falsos mestres que vão usar as doutrinas paulínicas para confrontar aqueles que estavam se dando a atos sexuais de qualquer maneira, fora da aliança. Eu costumo dizer que as cartas de Paulo nos traz edificação. Por quê, povo de Deus? Porque as cartas de Paulo nos traz um padrão, e nesse padrão o nosso exemplo é Cristo. Dentro desse padrão nós podemos desenvolver um bom e saudável relacionamento com Deus e assim com as pessoas. Então as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de todos os apóstolos, estão nos trazendo edificação na nossa forma de nos relacionarmos um com os outros, para que assim se manifeste o reino de Deus. Você entende essas verdades? Você entende aqui comigo essas verdades? Você tem clareza que as escrituras, principalmente através do novo pacto, da nova aliança, quer nos levar para esse nível, para esse padrão. Jesus disse: sejais santos, como eu sou santo. É um mandamento. E se é um mandamento, é possível, porque Ele está confiando esse mandamento a nós. Aqui está dizendo: Ele nos separou segundo a sua glória, para uma divina missão. Então há um ser divino em mim e você. Há um ser divino em mim e em você. E é esse ser divino que tem que prevalecer. Aprendemos aqui com Pedro também que no fim dos seus dias, ele se levanta com palavra de consolo, mas ele também se levanta com palavra de alinhamento, de encorajamento, de zelo, levando esses da comunidade apostólica a se manterem firmes, a não serem contaminados. Amém? Glória a Deus. Terceiro nível e padrão que podemos aprender aqui com Pedro: estes mesmos, dentro de uma falsa doutrina, dentro de falsos mandamentos e princípios, burlando o que Paulo estava ensinando, entram em oposição aos enviados. Desde que o mundo é mundo, vocês estão declarando que o Filho de Deus é Deus, que esse reino vai se manifestar. Quer saber? Profetiza. Eu escuto que Jesus vai voltar desde os meus 7 anos. E cadê Jesus? Quer saber? Profetiza. Essa história desse povo cristão, essa história desse povo evangélico que se veem, dentro de uma comunidade se separando para buscar um Deus que nós não vemos nada.
Então é sobre isso o terceiro alinhamento. Quantos de nós sofremos, já passamos por circunstâncias como estavam passando essa comunidade aqui na era de Pedro e Paulo? Cadê esse Deus? Cadê a manifestação desse Todo-Poderoso? Será que Ele virá mesmo? Será que haverá juízo? Por isso eles pecavam desenfreadamente. Não havia temor no coração dessas pessoas. Por quê? Porque eles não tinham os olhos abertos. Os nossos olhos só podem ser abertos através do Filho do Homem, através de Cristo Jesus. Não tem como, sabe, liberar princípios divinos, espirituais, para pessoas carnais, pessoas que estão voltadas tão somente a usar o Evangelho segundo o seu querer e a sua vontade. Não, não, não. Necessário é nos mantermos como se manteve Pedro, como se manteve, Paulo, como se manteve todos que foram predestinados para viver essa maravilhosa missão, firmes no verdadeiro Evangelho. Tudo aquilo que se levanta para cultivar dúvida na sua mente, aborte o pensamento, aborte o ensinamento, aborte o que está sendo falado, aborte, não deixe por um instante uma falsa doutrina te impedir de continuar crendo que Ele vai voltar, que haverá sim o grande juízo, que haverá sim um tribunal divino contra esses que amaram mais o pecado, mais a iniquidade. E isso vai acontecer. E quer saber demais? Jesus está chegando para muita gente todo dia, sim ou não, através do sepulcro. Desceu para o sepulcro, ou somos separados como povos eleitos, como foi Pedro, até o fim sendo fiel, ou não, e seremos ressuscitados. Esses que não morreram serão, não seremos, serão ressuscitados para passar pelas provações, pelas lutas, por terem menosprezado a influência do Espírito Santo, o trabalhar, o agir do Espírito Santo através das Escrituras. Então aprendemos 3 pilares hoje aqui, amém? O fim ditará a mim e a você um nível de gozo, um nível de alegria, por discernirmos que estamos evoluindo, crescendo e prontos para encontrarmos com o nosso noivo para todo sempre, nesse lugar onde teremos um lugar no pódio, como diz Paulo, e nesse lugar não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e a chacota vem a partir disso. E Pedro vai falar aqui: vocês duvidam da operação desse juízo? Vocês estão entrando em questionamento contra nós em relação ao juízo que virá a esses que amam mais se dar fora através do pecado e da iniquidade, fora da aliança. Vocês acham mesmo que esse grande dia não vai chegar? E esse dia vai chegar, ou está chegando. Você entende isso? Porque desceu a sepultura, acabou, ou descemos, para esse breve sono, cheios de virtudes, cheios dos frutos do Espírito Santo, cumprindo a nossa missão, sem olhar para trás, sem tirar a mão do arado, para assim vivermos nessa nova Jerusalém o que Ele nos promete. Ou não. Então esse povo aqui usa desse argumento: não virá. Não existe esse Deus. Esse Jesus é um profeta como todos, é um profeta qualquer. E Pedro é cirúrgico, e Pedro, é firme em trazer esses alinhamentos, depois de trazer palavra de esperança, palavra de conforto para esses que vão ficar, sendo extensão das cartas de Paulo, sendo extensão das suas cartas. Então alguém morreu para que eu e você pudéssemos estar aqui. Alguém renunciou nesse nível para que eu e você pudéssemos dar continuidade, sermos extensão de
de todos que aqui, que através da sua própria vida, entregaram o seu tudo por amor a Jesus, para que o reino de Deus se manifestasse. Então eu quero aqui orar com você, amém? Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, que de repente vai ouvir esse vídeo, que não tem muita clareza ainda sobre a obra do Espírito Santo, através dos princípios e sobre a sã doutrina da palavra e da fé. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abra os olhos dessa pessoa, faça essa pessoa aceitar Jesus, convença, inspire, Espírito Santo, essa pessoa, porque essa obra é tua, Espírito Santo. É você que nos convence em relação ao juízo e contra o pecado. É você, Espírito Santo, que toma a palavra e traz a vida do próprio Deus sobre as nossas vidas. Espírito Santo, edifica a fé dessa pessoa que está me ouvindo. De repente você está passando por muita luta, de repente você acha que é o fim. Eu quero te declarar algo, que para o nosso fim Jesus tem um novo começo. Eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida, que para o nosso fim Jesus vem trazendo um novo começo. Sim, nele tudo e todas as coisas estão colaborando para o bem, e por isso eu estou aqui sendo edificada junto com você, cumprindo esse voto e trazendo essa clareza para o meu entendimento. Quanto mais eu amo a palavra, quanto mais eu dou prioridade para a palavra, mais próxima eu me vejo do meu propósito. E qual é o propósito maior? Depois de estabelecermos um reino na terra, na Nova Jerusalém, a vida eterna que Ele nos deu na cruz do Calvário. E mais, existem pódios, existem lugares, posições de privilégios para esses que estão se mantendo firme, que estão entendendo que precisa ir além da salvação, que estão entendendo que precisa ter o senhorio de Jesus através da sã doutrina, alinhada a uma fé genuína, evoluir, crescer, amém, nos frutos do Espírito Santo. E assim como noiva, também vamos fluindo através dos dons do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, eu confio essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, a sua obra, ao seu haja, porque você, Espírito Santo, é a pessoa linda, maravilhosa, que realiza, que traz a resistência, tudo aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. O Espírito Santo quer te abraçar, o Espírito Santo quer te instruir, o Espírito Santo quer te inspirar diante das circunstâncias que de repente você possa estar atravessando. Profetize, estou aprendendo com esse devocional hoje a ficar firme, mesmo diante dos ventos contrários, mesmo diante da tempestade, mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante do deserto. Ei, quando Deus permite a noiva passar por tudo isso, é para nos dar fundamentos, é para nos edificar. Para quê? Para que nesse grande dia que vai chegar, para mim e para você, nós venhamos ter, amém, o nosso corpo glorificado, porque foi para essa missão que Ele nos separou, para serem divinamente glorificados. Eu o chamei para essa missão, através desse poder, desse Deus, que é o Todo-Poderoso. Eu os escolhi. Então não desista, continue primeiramente olhando para o alto, continue primeiramente buscando o Senhor com toda a inteireza do seu coração, e no de repente do Senhor, o Espírito Santo vai agir. No de repente do Senhor, o Espírito Santo vai se manifestar. No de repente do Senhor, você vai ver uma porta sendo aberta. No de repente do Senhor, você vai ouvir essa voz: você é minha noiva amada, meu escolhido, minha escolhida amada, eu tenho prazer em você, eu tenho gozo em você. Então todos eles entraram nesse nível. Morrer por Jesus é lucro, perder por Jesus é ganho. Então que opere em mim, você, essa morte de cruz, para que no Cristo glorificado nós venhamos ser como luz, porque Ele é luz, dissipando todas as mentiras, todas as obras do engano na minha e na sua vida. Eu creio que essa mensagem hoje está nos empoderando para deixarmos também
um legado para os nossos filhos, netos, família, descendência. Além da comunidade, nós também fomos escolhidos para os da nossa casa, para os da nossa parentela. Não desista dos seus. Pedro aqui estava se preparando para a morte e não desistiu de continuar, trazendo edificação, encorajamento e consolo. Então é sobre essas verdades. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estaremos aqui ao meio-dia, chegando na reta final do nosso voto. Por isso, bora com a gente, por aqui no online, 5h40, vamos parar só quando Jesus voltar. E logo logo nós teremos esse novo alinhamento e vamos continuar sendo uma voz, porque para isso que fomos chamados. Para isso que fomos chamados, para ser uma voz. Mesmo hoje estando como uma voz de taquara rachada, a voz da mensagem é maior do que a voz da mensageira. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se realinhe, posicione, tome a sua fé, encoraja-se através da doutrina da palavra, e tudo e todas as coisas vão te levar para esse nível de gozo e alegria que chegou Pedro também. Crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu discerno o porquê ele me separou, porque eu discerno porque ele me escolheu. Eu estou pronto e entrego a minha alma e o meu espírito a esse que me tomou primeiro, que me escolheu primeiro. É um privilégio. Deus te abençoe.